Olá, tudo bem? Chegamos à nossa 21ª semana. O tema de hoje é geometria espacial e, excepcionalmente, essa aula está sendo lançada como uma estreia, ela não é ao vivo. Eu não estou aqui gravando essa aula, foi gravada anteriormente, porque amanhã eu estou de aniversário e eu tinha aí umas coisas para fazer que não permitem que eu estivesse aqui ao vivo. Então, obrigado, eu sei que você está me dando parabéns, valeu. Eu queria que você desse uma olhada no seguinte. Nós chegamos nas últimas semanas de revisão e o nosso tema hoje é o quê? Geometria espacial. E a gente vai falar de conceitos da geometria espacial e de posição. Vai falar também sobre o quê? Sobre os poliedros, que é o primeiro grupo de sólidos geométricos importantes que a gente tem para trabalhar aqui. Então, sem mais delongas, antes de ir para essa aula, queria te perguntar, você gosta do conteúdo que eu produzo aqui? Você gosta dos exercícios, das aulas? Então você deixa o seu like já nesse vídeo, você se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações e ainda ajuda a divulgar o canal. É uma força bem importante que você dá para mim e para a educação na prática, que é o quê? Compartilhe o link dessa aula no seu grupo de WhatsApp, onde quer que seja, mas não deixe de compartilhar. Se você por acaso chegou aqui agora e não sabe quem eu sou Orestes, este é o Pense Matemática e a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre geometria de posição, que é o início da geometria espacial, e sobre os poliedros. Então, vamos começar já dando uma olhada, no seguinte. Quando a gente pensa nos conceitos fundamentais da geometria, a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, a gente tem o quê? A gente tem o ponto, e o ponto é o quê? O ponto é adimensional. Ponto não tem largura, ponto não tem altura, não tem nada. Ponto, é o toque do lápis no papel. Agora, normalmente, não é obrigatório, eu vou representar os pontos pelas letras maiúsculas do alfabeto. Ao mesmo tempo, a gente pode pegar e considerar o quê? Que se existe um ponto que é adimensional, também existe uma reta, ou as retas, e as retas são o quê? Unidimensionais. Elas se prolongam infinitamente na posição da minha, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, em diagonal ou oblíqua. E o que é importante você saber? É muito importante saber o seguinte. Quando eu admito uma reta é formada pela sucessão de infinitos pontos. Então vamos lá. Em uma reta existem quantos pontos? Infinitos pontos. Fora de uma reta existem quantos pontos? Infinitos pontos. Detalhe importante. Por um ponto podem passar quantas retas? Infinitas retas. Detalhe importante. Por dois pontos diferentes passa o quê? Uma única reta. Por dois pontos distintos, passa uma única reta. E se a gente sabe dessa história, dá uma olhada. O ponto é adimensional, a reta é unidimensional e o plano é o quê? O plano é bidimensional. O que você está vendo aqui é uma porção do plano. Você está olhando agora para a tela do seu computador, do seu monitor, ou para a tela do celular, o que você está vendo é uma porção limitada do plano. Porque quando a gente pensa em plano, ele vai se prolongar infinitamente para a esquerda e para a direita, infinitamente para cima e para baixo. O teto aí da sua casa, ele é o quê? O teto aí da sua casa, ele é um pedaço do plano, porque ele se prolonga infinitamente para todas as direções. Detalhe importante. Em um plano existem quantas retas? Em um plano existem infinitas retas na horizontal, infinitas retas na vertical, infinitas retas oblíquas. Aqui, ó, infinitas retas. Aqui estão todas na horizontal. Você pode ter infinitas retas, deixa eu trocar a cor para distinguir. Você pode ter infinitas retas na vertical. Você pode ter infinitas retas oblíquas. Ou seja, em um ponto vão existir, deixa eu trocar essa cor de novo para a gente fixar essa ideia aqui. Você ainda pode ter infinitas retas, olha lá, ó, oblíquas. Tá ok? Infinitas retas, todas elas retas o quê? Todas elas retas oblíquas. Quando a gente pensa nisso, um plano contém o quê?
um plano contém infinitas retas. Se um plano contém infinitas retas, consequentemente um plano contém o quê? Infinitos pontos. Detalhe, para que uma reta esteja contida em um plano, ela tem que ter 2 pontos dela contidos no plano. Porque, olha, imagina que a minha mão é o plano, imagina que você tem uma reta aqui, ó. Essa reta ela não está contida no plano, ela está furando o plano. Isso é uma coisa importante de se perceber. Ela é incidente ao plano. Pois bem, mas agora vamos pensar um pouquinho no que a gente tem de geometria conceitual, que é o que a gente está vendo aqui, em relação ao quê? Em relação ao Enem. A principal ideia que o Enem vai te falar é sobre projeção. Projeção é o quê? É uma sombra. Quando a gente coloca uma luz aqui em cima, a luz bate nesse objeto mão e projeta lá embaixo uma sombra, isso é uma projeção. No cinema original, lá nos Irmãos Lumière, quando você pensava nessa ideia, o que a gente tinha? A gente tinha o quê? A gente tinha o filme, tinha uma luz colocada aqui, a luz batia nesse filme, atravessava o filme e produzia lá numa tela o quê? Sombra. Essas imagens eram trocadas numa velocidade que nosso olho não conseguia perceber a mudança e isso gerava a percepção de quê? A percepção de movimento. Essa é a ideia original. Uma projeção, isso é bem importante, é uma sombra. Agora, eu escolhi aqui uma questão da UEM, não sei se é da UEM ou da UEM, esqueci agora, uma questão de uma universidade. E essa questão, ela tem o quê? Ela tem diversos itens falando sobre vários tópicos da geometria de posição, que serve como base para alguns pensamentos lá das questões do Enem, mas que não é o foco primário do Enem, ok? Você encontra em vários outros vestibulares, mas não no Enem. Daqui a pouco vamos pensar nessa questão e daqui a pouco a gente fala sobre o que realmente cai no Enem, que é o quê? Projeção ortogonal. Dá uma olhada comigo aqui. Deixa eu trocar esse slide, peraí. Olha só, questão é da UEM. Questão da UEM de 2020. Deixa eu limpar isso tudo que eu tinha arriscado aqui. Ele diz assim, ó. 2 planos que têm 3 pontos distintos, diferentes, em comum coincidem. Bom, opção número 1. Considera que você tem aqui, ó, nesse primeiro caso. Você vai me dizer que a gente tem o quê? Você vai me dizer que a gente tem, pessoal, deixa eu trocar essa cor aqui. Vai me dizer que a gente tem aqui, ó, vai me dizer que nós temos aqui um ponto A, um ponto B de bola e um ponto C de casa. Ponto A, ponto B e ponto C. Me responda uma coisa, é ou não é verdade que aquele plano alfa e aquele plano beta têm 3 pontos em comum? E esses 2 planos não são coincidentes? São, só que tem um problema. 2 planos que tem, deixa eu trocar aqui, ó, 2 planos que têm 3 pontos distintos em comum coincidem? Não necessariamente. Porque olha uma coisa comigo, aqui, ó, você vai me dizer que a gente tem o quê? Que a gente tem uma reta, que é comum a esses 2 planos, e que nós temos aqui, olha comigo, um primeiro ponto que é ponto A, um segundo ponto qualquer que é um ponto B, e um terceiro ponto que é um ponto C. Embora esses 2 planos tenham 3 pontos diferentes em comum, eles não coincidem. Eles são planos o quê? Eles são planos concorrentes, planos que se cruzam. Se eu até imaginar essa ideia aqui, ó, eu poderia te dizer que o ângulo aqui é um ângulo de quanto? É um ângulo de 90. Esses planos são planos o quê? São planos perpendiculares. Então, vamos ao item. 2 planos que têm 3 pontos distintos em comum coincidem? Não necessariamente. Se o enunciado tivesse colocado podem coincidir, era verdade. Mas como ele faz no tom de afirmação, não é verdadeiro. Então, item 1 é um item o quê? É um item falso. Isso é o quê, pessoal? Isso é geometria de posição. Essas 2 figurinhas que eu coloquei aqui não vinham na prova original, você teria que imaginar o que estava acontecendo. Pois bem, deixa eu limpar essa tela. Dá uma olhada comigo no que a gente tem aqui, ó. Item 02. Quaisquer 4 pontos distintos e não colineares
diferentes e que não estão na mesma reta sempre determinam dois planos distintos que se interceptam. Aí a gente tem que ver uma coisa. Olha comigo, considera que eu tenho aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. E aí considera comigo uma coisa, 3 pontos diferentes e não colineares, 3 pontos distintos, não colineares, perfeito? 3 pontos distintos não colineares determinam um único plano. Um ponto A, um ponto B e um ponto C determinam um único plano beta, ou seja, pelos pontos A, B e C passa um único plano, que é o plano o quê? Que é o plano beta. Agora eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você feche a sua mão aí na frente da tela. Ok, professor, fechei a minha mão na frente da tela. Agora, a partir desse momento, você vai chamar sua mão de ponto o quê? De ponto D de dado. Eu vou te perguntar uma coisa. Passa ou não passa um plano por A, B e C? Passa. Passa ou não passa outro plano por A, B e D? Passa, professor. Passa ou não passa outro plano por B, C e D? Também. Passa ou não passa outro plano por A, C e D? Na verdade, passam vários planos. Quer ver uma coisa? Ordem dos pontos muda o plano? ABC, CAB. É o plano beta, não interessa. Então, ordem não é importante. Existe uma coisa lá da análise combinatória, vale a pena você lembrar lá atrás, que se chama o quê? Combinação. Quando é que a gente usa combinação? Quando a ordem não é importante. Se ao invés de 3 pontos que determinariam um único plano, eu tiver o ponto A, o ponto B, o ponto C, e a nossa mão, que é o ponto D, eu faria o quê? Uma combinação de 4 pontos de 3 em 3. E se você jogar na fórmula de combinação, você não lembra, tem aula do curso do Enem, aqui nessa playlist, falando sobre combinações. Volta lá e assiste. Combinação de 4 3 a 3 é exatamente o quê? 4 planos. Olha uma coisa comigo. Quaisquer 4 pontos diferentes e não colineares sempre determinam 2 planos distintos que se interceptam. Pessoal, determinam até 4 planos distintos que se interceptam, ou ainda, se eu pegar e colocar aqui, ó, vamos complicar mais ainda. Se eu pegar e colocar aqui o ponto D. Pergunta, então não está todo mundo no mesmo plano? Você tem ou não tem 4 planos coincidentes, no caso, que seriam o mesmo plano, entre aspas? Pois é, o que significa isso? Sempre determinam 2 planos? Mentira, não é sempre. Tá ok? Bem falso aqui. Tá ok? Bem falso aqui. Então, item 2 é falso. Deixa eu continuar com isso daqui. Dá uma olhada comigo. Item 04. Retas reversas nunca são coplanares. É verdade. 2 retas reversas jamais serão retas o quê? Coplanares, ou seja, retas reversas nunca estão no mesmo plano. Quer ver uma coisa? Imagina que nós temos aqui, ó. Imagina que nós temos aqui um cubo, né? O cubo é ótimo para mostrar essa ideia que eu quero aqui. Imagina que nós temos um cubo e quando a gente imaginar esse cubo, fechar essa figura lá, opa, quando a gente imaginar esse cubo, aqui, lá de cima para baixo, depois a gente vai daqui para lá. Quando eu imaginar esse cubo, eu queria que você desse uma olhada comigo numa coisa. Existe aqui, ó, uma reta, e essa reta que está colocada bem aqui, nessa aresta, essa reta é uma reta o quê, pessoal? Essa reta é uma reta R, tá ok? Essa reta, perdão, é uma reta R. Agora, existe uma outra reta colocada exatamente aqui, ó. E essa outra reta colocada exatamente aqui é uma reta S. Você imaginar aí no quarto onde você está estudando, deixa eu até pegar uma coisa aqui, ó, deixa eu pegar meu pote de canetas. Se você imaginar esse pote de canetas aqui, para pensar comigo, a reta R está aqui, ó, pezinho. Reta R está aqui, ó. Essa reta verde é a reta R. Agora, essa reta que eu coloquei aqui é a reta o quê? É a reta S. Olha comigo. A reta R e a reta S jamais estarão o quê? Jamais estarão no mesmo plano. Retas reversas
nunca serão coplanares. Totalmente verdade. Tá ok? Retas reversas são aquelas retas que não são coplanares e que não têm nenhum ponto em comum. Ok? Perfeito? Mesmo porque, se duas retas têm um ponto em comum, elas são chamadas de quê? Elas são chamadas de retas concorrentes. E duas retas concorrentes determinam o quê? Determinam um plano. Então, não pode ter ponto em comum. É verdade. Retas reversas são retas não coplanares e que não têm nenhum ponto em comum. Perfeito? Muito bem. Sabendo dessa história, eu quero que você dê uma olhada. Deixa eu limpar isso daqui. Eu quero que você veja item 08. Se dois planos distintos, alfa e beta, são paralelos, então existe uma reta de alfa que intercepta beta. Pessoal, se dois planos são paralelos, toda a reta de um deles é paralela às retas do outro. Se dois planos são paralelos, jamais vai existir uma reta de um que intercepte o outro. Item 08 é um item o quê? Mentiroso, tá ok? Item 08 não faz nenhum sentido aqui. E, deixa eu limpar isso, a gente ainda tem o quê? Item 16. Se uma reta R é perpendicular a um plano que eu chamei de alfa, então essa reta forma um ângulo de 90 com todas as retas contidas nesse plano, e que interceptam R. Totalmente verdade. Isso é a definição. Uma reta perpendicular a um plano forma ângulo de 90 com o plano e forma ângulo de 90 com todas as retas com quem ela forma, que ela se intercepta lá embaixo. Então, se você imaginar que nós temos aqui, ó, uma reta R, desculpa, R já foi. Se a gente imaginar que a gente tem aqui uma reta S, uma reta T e uma reta U. Você vai me dizer que R é perpendicular a S, R é perpendicular a T, R é perpendicular a U. Perpendicular a todas as retas que passam por aquele ponto. Item 16 também é um item o quê? Também é um item verdadeiro. Se você vai fazer, veja bem, se você vai fazer algum vestibular que cobra esse tipo de abordagem, esse é um assunto que merece e exige cuidado e atenção. O que nós estamos fazendo aqui, veja, é uma pegada geral, porque não é isso que habitualmente aparece no Enem. E o que é, então, que aparece no Enem? Deixa eu limpar isso que está colocado aqui. Dá uma olhada comigo. Quando a gente pensa nas questões do Enem, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre projeção ortogonal. E a primeira projeção que a gente vai fazer é, imagina que eu tenho um ponto P e eu vou projetar de forma ortogonal esse ponto num plano alfa. Você quer ver uma coisa? O ângulo que forma lá embaixo, ó, com o alfa é um ângulo de quanto? É um ângulo de 90. Dá uma olhada comigo numa coisa. A sombra, projeção é uma sombra. A sombra de um ponto no plano é o quê? É um ponto. A sombra de um ponto no plano sempre será um ponto. Tua mão agora fechada é um ponto. Se eu botar uma luz aqui, a sombra ortogonal dela na minha mesa aqui vai ser o quê? Vai ser um ponto, perfeito? Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano sempre é o quê? Sempre é um ponto. Além disso, imagine que além de projetar um ponto, a gente possa projetar, olha só, além de projetar um ponto, a gente pode projetar um sólido. Essa projeção, pessoal, insisto, é sempre projeção ortogonal. Forma ângulo de 90 lá com o chão e vai formar ângulo de 90 com quem também? Com a parede. Dá uma olhada comigo numa coisa importante nessa história. Dá uma olhada comigo numa coisa importante nessa história que é a figura que nós temos aqui, ó. Que figura é essa? Professor, não falamos dela ainda aqui no curso, mas é uma figura bem conhecida. Essa figura é o quê? É um cilindro, ok? Essa figura é um cilindro. Se essa figura é um cilindro, dá uma olhada comigo numa coisa importante. Quando eu admitir esse cilindro, você vai me dizer que um cilindro projetado na parede, um cilindro em pé, projetado na parede, determina o que como sombra? Professor, um cilindro projetado na parede lá, ó,
vai determinar como sombra um retângulo exato. Um cilindro em pé, projetado no chão, vai determinar o quê? Vai determinar um círculo. Por quê, pessoal? Porque essa figura, vista por um ângulo, ela vai ter um formato, vista por outro ângulo, ela vai ter outro formato. O Enem explora bastante essa ideia, então a gente tem que tomar cuidado. Aí, dá uma olhada comigo, se a gente sabe projetar um sólido sobre o plano, deixa eu limpar tudo isso. Eu quero te falar também sobre a projeção de uma reta em um plano. Dá uma olhada. A reta R é perpendicular ao plano alfa. Então, a projeção é uma projeção ortogonal. Dá uma olhada comigo. Se a reta for uma reta perpendicular ao plano, professor, a sombra de uma reta em um plano pode ser exatamente o quê? Um ponto. Olha bem, a sombra de uma reta em um plano pode ser o quê? Pode ser um ponto, ok? Professor, por que você está dizendo pode ser? Pode ser dá a entender que pode ter outra possibilidade? Claro que pode. Porque olha comigo, essa outra reta que eu coloquei aqui, ó, essa reta R é incidente ao plano. Essa reta R vem aqui, ó, fura o plano e atravessa o plano. Se ela está inclinada em relação ao plano, a sombra da reta R em relação ao plano é o que, pessoal? Outra reta. Então, olha comigo. A sombra de uma reta em um plano pode ser um ponto ou pode ser o quê? Ou pode ser outra reta. Perfeito até aqui? Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Vou voltar aqui para te mostrar um negócio. Pera, nem aqui quero voltar. Quero voltar aqui. Olha uma coisa comigo. Eu vou pôr aqui para ti, ó, segmento. Eu vou te contar que esse segmento é um segmento de extremos A e B. Pois bem, dá uma olhada comigo. A sombra de um segmento no plano pode ser um segmento que tem a mesma medida do plano. Professor, a sombra de um segmento no plano pode ser um segmento que tem a mesma medida do original. É isso aí. Então, olha, o segmento AB tem a mesma medida do A', B'. Certo, mas, você quer ver uma coisa? Eu posso pegar e colocar aqui para ti, ó, segmento AB, só que eu vou pôr esse segmento AB, pessoal, em pé. Se a gente colocar, deixa eu pôr aqui. Se a gente colocar esse segmento AB em pé, você vai me dizer que nós temos aqui, ó, ponto A e que nós temos aqui ponto B. A sombra desse segmento, olha comigo, a sombra, deixa eu trocar essa cor, a sombra desse segmento, e essa espessura também, a sombra desse segmento no plano, ficou torto, tá? Mas a sombra desse segmento no plano, perdão, é só um ponto. E, eventualmente, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, segmento AB qualquer, oblíquo, deixa eu trocar a cor de novo, segmento AB qualquer, oblíquo em relação ao plano, quer dizer que ele tem uma inclinação, e aí, quando ele tiver uma inclinação, eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, a sombra desse segmento lá no plano vai ser o que, pessoal? Vai ser um segmento menor do que o segmento original. Porque se você pensar, eu formaria um triângulo o que ali? Ah, professor, formaria um triângulo retângulo e o AB original, ele é o quê? O AB original é um cateto, desculpe, o AB original é uma hipotenusa, enquanto que o A', B' nesse caso seria o quê? Olha lá, ó, o A', B', que torto, o A', B' seria o quê? Seria um cateto. Então, dá uma olhada comigo. A projeção de um segmento em um plano pode ser um segmento igual ao segmento original. A projeção de um segmento em um plano pode ser um ponto. E a projeção de um segmento em um plano pode ser um novo segmento menor do que o segmento original. Jamais será maior, perfeito? Jamais será maior. Sabendo disso, vamos avançar essa ideia, deixa eu limpar isso tudo.
e eu quero que você dê uma olhada comigo no exercício do Enem do ano passado, do Enem de 2019, que diz o seguinte: um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos PINE, ou PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede, foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa, em 3 dimensões, que é formada pelas suas iniciais, conforme mostra a figura. A gente está vendo lá, ó, as letras são aquelas letras em 3 dimensões, né? Elas têm volume ali. Pois bem, essa escultura está suspensa por cabos, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é sempre o mesmo. Então, o espaço entre letras adjacentes é sempre o mesmo. Todas têm a mesma espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado, né? Só para destacar, isso daqui, ó, é o solo. Ao meio-dia, com o sol a pino. Pessoal, dizer que o sol está a pino é dizer que ele está exatamente sobre as letras, tá ok? A pino, né? Meio-dia, o sol está projetando luz perpendicular às letras e perpendicular ao chão. E quando isso acontecer, primeira pergunta, ele disse que o espaçamento entre as letras é o mesmo. Pessoal, pode ser letra A? Não pode, professor, porque se existe espaço entre as letras, não pode ficar uma sombra contínua. Professor, mas então peraí, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C e não pode ser a letra D, não pode, porque o espaçamento entre as letras é o quê? O espaçamento entre as letras é diferente. Agora, você quer ver uma coisa? O P está colocado aqui, ó, e o P vai ficar um pouquinho maior do que o I que vai estar lá, e vai ficar um pouquinho maior o N, e vai ficar um pouco maior o E. Então, a alternativa correta que a gente tem nesse caso é letra o quê? Letra E. Essa questão é meramente o quê, pessoal? Meramente projeção ortogonal. E você encontra várias. Tem uma outra da escada circular, tem uma outra das crianças na gangorra, tem uma outra da cadeira de cinema, que o cara quer que você imagine como vai ficar a cadeira fechada. Tudo isso é o quê? Tudo isso é projeção. Fique muito atento com essa ideia, legal? Muito mesmo com essa ideia, é bem importante. Agora, dá uma olhada comigo no seguinte. Se nós sabemos disso, nós temos aqui uma primeira etapa, que é quando a gente fala sobre o quê? Uma primeira etapa, que é quando nós falamos sobre projeção ortogonal. Não é difícil, mas merece cuidado e atenção, perfeito? Não é difícil, mas merece cuidado e atenção. O que eu quero agora é que você veja o seguinte. Bom, vamos limpar isso daqui. E eu quero começar a te falar sobre o quê? Começar a te falar sobre poliedros, polivários edros faces. Dá uma olhada comigo. A primeira coisa, né, os primeiros elementos fundamentais que a gente vai ter aqui, está colocado aqui, ó. Isso e todas as outras que a gente tem aqui representam o quê, pessoal? Representam uma face. E as faces vão ser simbolicamente representadas pela letra o quê? Pela letra F. Agora, dá uma olhada comigo. Eu vou te dizer o seguinte. O segmento que vai de uma pontinha até a outra que está colocado lá. Deixa eu trocar essa cor. Esse segmento que está colocado aqui, ó, é o que nós chamamos de quê? Deixa eu puxar isso para cá. Esse segmento é o que nós chamamos de aresta. E a aresta vai ser representada pela letra A. Perfeito? A aresta vai ser representada pela letra A. E veja uma coisa comigo. O que é uma aresta? A aresta é a junção de dois lados de uma face. Porque olha só, aqui você tem uma face azul, aqui você tem uma face amarela. Face azul e face amarela. Quando você junta o lado da face amarela com o lado da face azul, a figura que o segmento que você determina é chamado de quê? É chamado de aresta. E não dá para esquecer que o lugar onde se encontram as arestas, este lugar é chamado de quê, pessoal? É chamado de vértice.
E a gente vai representar o vértice pelo quê? Pela letra, desculpa, V não, né? Pela letra F não, quer dizer, V. Então, vértice, face e aresta. Esses são os elementos que constituem o quê? Que constituem os poliedros. Se estes são os elementos que constituem os poliedros, eu quero que você dê uma olhada muito importante em alguns dados que a gente vai ter aqui. Bom, em primeiro lugar, olha comigo, quando eu olho para os vértices dessa figura, você concorda? Todos os vértices dessa figura estão apontando para onde? Estão apontando para fora. Significa dizer que esse poliedro é um poliedro convexo, tá ok? Esse poliedro é um poliedro convexo. Você já sabe isso? Deixa eu limpar aqui e te mostrar uma outra coisa. Olha comigo. Esse poliedro, como eu te disse, só tem vértices para fora. Então ele é chamado de quê? Ele é chamado de convexo. Além disso, se você traçar uma reta por essa figura, ela vai passar lá dentro e ela vai interceptar o quê? Ela vai interceptar apenas duas faces. Ela vai tocar nessa face aqui, ó. Ela entra aqui e ela sai lá na frente. Então, se você levar isso em consideração, se você levar isso em consideração, eu posso lhe garantir, estou lhe garantindo que nos poliedros, olha comigo, nos poliedros convexos, se eu traçar uma reta pela figura, eu intercepto apenas o quê? Apenas duas faces dessa figura. Ah, professor, se eu traço uma reta pela figura, eu intercepto apenas duas faces. Necessariamente. Além disso, quando você pega um poliedro convexo, aqui ó, esse é um poliedro convexo. Você traçar uma reta por ele, vai furar essa face e essa daqui. Duas. Tá, mas se eu traçar aqui, vai furar essa e vai furar essa. Duas. Agora, dá uma olhada comigo, ó. Isso daqui é uma face, isso daqui é uma face. A junção das faces determina o quê? Determina uma aresta. E o lugar onde se encontram a aresta, 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 é chamado de quê? É chamado de vértice. Agora, dá uma olhada comigo. Isso daqui, ó, é uma face, isso daqui é uma face, isso daqui é uma face. O ângulo entre essas duas faces é um ângulo o quê? É um ângulo convexo. Ângulos convexos são ângulos o quê? Maiores do que zero, menores do que 180 graus. Então, vamos lembrar de uma coisa. Internamente, eu tenho ângulos entre as faces são convexos. O que é um ângulo convexo? Professor, ângulo convexo é aquele ângulo maior do que zero, mas menor do que o quê? Menor do que 180. Agora, dá uma olhada nessa outra figura que está aqui do lado. Essa outra figura é um poliedro, o quê, pessoal? É um poliedro côncavo. E um poliedro qualquer é côncavo quando ele tem o quê? Quando ele tem vértices direcionados para o seu interior. Ah, professor, é verdade, né? Tem um vértice lá direcionado para o interior da figura. Exato. Então, esse poliedro é um poliedro o quê? Côncavo. Aí, dá uma olhada comigo. Se você pegar uma reta e traçar essa reta em relação à figura, você pegar uma reta e traçar essa reta em relação à figura, ela vai interceptar o quê, pessoal? Vai interceptar mais de duas faces. Você ia começar me dizendo que a gente tem, olha só, ó, ela vai tocar, pessoal, em algum lugar naquela face que está colocada ali. Aí ela vai continuar, vai tocar naquela face que está ali. Ela vai continuar, vai tocar nessa face que está aqui. Vai continuar, vai tocar naquela e vai tocar naquela, porque tem uma de cada lado, lá também, né? Só que não dá pra gente ver. E ainda vai tocar naquela face, na outra face e vai sair. Ou seja, quando eu penso num um poliedro côncavo, eu digo que a gente tem o quê? Que a gente tem vértices, olha lá, ó, vértices direcionados para o interior da figura, ok? Eu tenho vértices direcionados para o interior da figura e
Isso faz com que eu tenha internamente ângulo entre as faces, que são o quê? Que são ângulos côncavos. Por isso o poliedro é côncavo. Quando é que eu tenho um ângulo côncavo? Quando a medida desse ângulo é maior do que 180 e menor do que o quê? Menor do que 360. Legal? Ok. Professor, qual a importância de poliedros côncavos num contexto geral? Eu diria que é muito pequena. Eu tenho que saber o que é, mas eu não tenho que me preocupar, porque não se faz perguntas sobre côncavos lá de forma geral. Maravilha até aqui? Pois bem. E quando faz, ele é muito claro no que ele precisa, tá? Vale frisar isso. Agora, se a gente sabe disso, eu quero limpar essa história e eu quero te mostrar, dá uma olhada, ó. Aqui tem face triangular, tem face quadrada, aqui tem face triangular de tamanhos diferentes. Tudo isso aqui são poliedros, mas existem os poliedros chamados de poliedros o quê? Chamados de poliedros platônicos. Quem é o primeiro deles? O primeiro deles é o tetraedro. O segundo deles é o hexaedro ou cubo. Hexaedro ou cubo. Aqui no meio a gente tem o octaedro. Não vou mais escrever octaedro. Aqui no meio a gente tem o octaedro, perdão. Octaedro. Aqui na frente a gente tem o dodecaedro. E aqui nós temos o icosaedro. Muito bem. Me responde uma coisa. Quando eu olhar para essas figuras, vou colocar aqui para você, ó. Vou colocar um eixo lá, colocar uma primeira reta aqui. E eu quero te perguntar uma coisa. Quem são eles? O primeiro, professor, é tetraedro, depois hexaedro, depois octaedro, dodecaedro e icosaedro. TOD. Os poliedros platônicos são poliedros perfeitamente regulares, com um detalhe muito importante que é o quê? Um detalhe muito importante que é todas, eu acho que até está aqui isso, deixa eu colocar para depois eu escrever. Olha comigo, as faces são polígonos regulares, todos iguais, e os ângulos poliédricos, que é o quê, pessoal? Quantas arestas chegam em cada vértice? Os ângulos poliédricos são todos iguais. Quer ver uma coisa? Quantas arestas chegam em cada um dos vértices aqui, ó? Professor, 1, 2, 3. Então, esse ângulo poliédrico, ele é triédrico. Ah, ok. Esse ângulo poliédrico é um ângulo triédrico. Perfeito. Se a gente vai levar isso em conta, antes de eu continuar, deixa eu te mostrar uma coisa. Dá uma olhada comigo. Você deve estar vendo um poliedro agora. Deixa eu ir lá para este poliedro. Pera. Tá aqui o meu poliedro. Continuar. Vamos limpar tudo que eu tenho aqui. E eu quero que você dê uma olhada comigo no seguinte. Bom, o que você está vendo aqui é um tetraedro. Quer ver uma coisa comigo? Quantas faces eu tenho que se encontram em cada um dos vértices, professor? Eu tenho 3 faces se encontrando em cada vértice. Quer dizer que esse vértice aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, ele é um vértice o quê? Ele é um vértice triédrico. Chama-se ângulo triédrico, ok? Agora, se você imaginar o tetraedro, que é um dos poliedros de Platão, o tetraedro pode, olha comigo, ser planificado. E o Enem, em várias ocasiões, fala sobre o quê? Fala sobre planificações. Dá uma olhada? O tetraedro é formado por o quê? É formado por 4 faces, todas elas faces o quê? Triangulares equiláteras. E eu quero que você note um detalhe fundamental ainda, que é o seguinte, além do tetraedro, deixa eu mudar aqui para ti, nós temos o cubo. Cubo ou hexaedro. 6 faces, todas elas faces o quê? Todas elas faces quadradas. Você está vendo a planificação dessa figura, ok? Isso é o quê? Isso é um hexaedro ou cubo. A gente vai falar posteriormente com mais atenção dele. Além disso, a gente tem o octaedro, também conhecido como balão de São João, ok? E, olha só, deixa eu fechar esse octaedro aqui. Olha lá, ó, o octaedro tem 8 faces, todas elas faces o quê? Triangulares equiláteras. Muito bem. A gente, depois do octaedro, tem o dodecaedro. 12 faces, todas elas faces pentagonais. Se você imaginar a planificação dessa figura, o que a gente vai ver é isso daqui, ó. Planificação
da figura. Aí, olha só, ela vai dobrando, 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 aqueles vértices vão todos se encaixando e a gente tem essa figura que você está vendo aqui. Eu ainda posso falar do quê? Eu ainda posso falar do icosaedro. 20 faces, todas elas, olha lá que bonitinho, todas elas faces triangulares equiláteras. Deixa eu te contar uma coisa, estes sólidos aqui, deixa eu fechar, estes sólidos que você vê aqui são o que nós chamamos de poliedros de quê? Poliedros platônicos. Mas, você quer ver uma coisa? Tem uma questão recente do Enem aí, que diz o seguinte, a gente vai pegar eu já resolvi essa questão na jornada 90 dias, 90 questões para o Enem, né? Se você não sabe o que é, todos os dias eu publico aqui no canal uma lista, uma questão do Enem ou do Enem PPL do ano passado. Eu já resolvi a questão que eu quero te falar aqui, eu vou botar link para ela aqui no vídeo para você assistir a questão depois. Mas a Federal diz o seguinte, o Enem diz o seguinte, pegamos lá um tetraedro regular e a gente vai cortar as pontinhas desse tetraedro, vamos cortar todas de forma homogênea e perfeita e vamos criar um sólido de Arquimedes chamado de tetraedro truncado. Deixa eu te apresentar, olha só, este é o tetraedro truncado, onde tinha cada um dos vértices do tetraedro original, a gente fez um corte. A pergunta lá do Enem é, eu vou ficar com o quê? Quantas faces de cada tipo? São 4 faces hexagonais e 4 faces que são triângulos equiláteros. Isso é o que, pessoal? Isso é um tetraedro truncado. Deixa eu te contar. Na Copa de Futebol do Mundo de 1970, se eu não me engano, o pessoal pegou essa figura aqui, ó, chamada de icosaedro, e cortou dessa figura cada um dos vértices. Quando a gente fez o corte em cada um desses vértices, nós determinamos o quê? Nós determinamos um sólido de Arquimedes chamado de icosaedro truncado, que é esse que você está vendo aqui. Essa é a figura que dá origem à bola, ou que inspira a bola de futebol da Copa de 1970. Legal até aqui? Caramba, professor, que legal isso, ótimo. Agora, se nós sabemos disso, deixa eu voltar para o slide aqui. Agora que você viu os poliedros com seus movimentos e planificações e viu o icosaedro truncado e o tetraedro truncado, eu quero que você dê uma olhada comigo no que a gente estava construindo. Vamos lá. Você sabe, deixa eu colocar aqui de novo, que o nome dessa figura é o quê? Tetraedro. O nome dessa figura é hexaedro. O nome dessa figura é octaedro. Aqui nós temos um dodecaedro e aqui nós temos um icosaedro. Ótimo. Agora, dá uma olhada comigo. A gente começou antes uma tabela. Vamos continuar essa tabela aqui. Eu quero que você veja comigo. Olha, não esqueça, por favor, que poliedros platônicos têm como faces polígonos regulares, todos idênticos, e os ângulos poliédricos, que é isso daqui, né? O número de faces em cada vértice é sempre a mesma. Vamos colocar a minha tabela aqui embaixo, ó. E eu quero que você me responda uma coisa. Os poliedros que eu tenho são o tetraedro, o hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é, qual é o número de faces de cada um? Tetraedro tem 4, hexaedro tem 6, octaedro tem 8, dodecaedro tem 12, icosaedro tem 20. Muito bem. Segunda pergunta relevante para nós. Olha só, a segunda pergunta relevante nessa história é a seguinte: qual é, deixa eu escrever aqui, qual é o tipo de face de cada uma dessas figuras? Professor, tetraedros tem faces triangulares, que triângulo feio. Tetraedro tem face triangular. Hexaedro tem face quadrada. Octaedro tem face triangular. Dodecaedro tem face pentagonal. E icosaedro também tem face o quê? Triangular. Agora, sabendo disso, dá uma olhada comigo aqui, ó. Eu quero te fazer uma outra pergunta que vai parecer boba agora, mas que na hora dos exercícios vai ser muito importante, que é: eu vou pôr aqui para você uma letra que é um Nzinho.
que é esse N? N representa o número de lados de cada uma das faces. Quer ver? No tetraedro, os lados têm N igual a 3. No hexaedro, o lado tem N igual a 4. No octaedro, o lado tem N igual a 3, ou seja, tem 3 lados, tem 3 lados, tem 4 lados, tem 5 lados. Então, tetraedro, faces triangulares, 3 lados, 4 lados por face, 3 lados por face, 5 lados por face e 3 lados por face. Tem uma outra coisa que eu quero te perguntar, que está associada ao... Opa! Tem uma outra coisa que eu quero te mostrar aqui, que é chamada de quê? É chamada de P. Que é um Pzinho que eu vou colocar aqui, ó. Pode ser qualquer letra, tá? Eu normalmente chamo de P. E esse Pzinho indica para nós o número de arestas que se encontram em cada um dos vértices. Professor, número de arestas que se encontra em cada vértice. Quer ver uma coisa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Olha aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3 aqui também. E aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 arestas em cada vértice. Então, você quer ver uma coisa? O P do tetraedro é 3. O P do hexaedro vale 4. Desculpa, o P do hexaedro também vale 3. Do octaedro, desculpa, vale 4. Do dodecaedro vale 3. E do icosaedro vale 5. Por que isso é importante? Isso é importante porque existe uma propriedade que as pessoas não dão muita bola, que vai contar para você o quê? Vai contar que o dobro do número de arestas é sempre igual a N vezes F, que também é a mesma coisa que P vezes V. Professor, o dobro do número de arestas é igual a N vezes F, isso. Então eu poderia dizer que a aresta é N vezes F sobre 2. Exato. N vezes F, tudo isso, ficou muito embaixo lá, desculpa. N vezes F, tudo isso sobre 2. Espera aí, professor. E se a gente sabe disso, eu posso calcular aqui, ó. Deixa eu pôr lá número de arestas, espera aí. Número de arestas, cadê você? Vem pra cá, número de arestas. Você vai me dizer então que o número de arestas é igual a N vezes F sobre 2. 3 vezes 4, 12 sobre 2, 6. Vamos contar, ver se deu certo? 1 aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas, 5 arestas, 6 arestas. Sempre vai dar certo. Depois, 4 vezes 6, 24 dividido por 2, 12. 3 vezes 8, 24 dividido por 2, 12. 5 vezes 12, 60 dividido por 2, 30. 3 vezes 20, 60 dividido por 2, 30. O que a gente tem aqui, olha comigo, é essa condição. E aí, olha só, você ainda consegue descobrir o quê? O número de vértices. Atenção, eu estou te mostrando dos poliedros platônicos porque é importante para a gente entender como funciona. Mas você pode ter isso para poliedros convexos não platônicos, ok? Dá uma olhada comigo. O que vai acontecer? Você pode me dizer que o número de vértices é a mesma coisa que o dobro de A sobre P. Então, olha comigo. 12 dividido por 3, 4. 24 dividido por 3, 8. 24 dividido por 4, 6. 30. 60 dividido por 3, 20. E 60 dividido por 5, 12. Você achou o número de vértices de todo mundo. Caramba, professor, mas aí com isso, com essa formulazinha, eu já vou falar melhor dela, tá? Com essa formulazinha, tudo fica mais fácil? Tudo. Aí, eu quero que você dê uma olhada comigo. Peraí. Eu quero que você dê uma olhada comigo numa possibilidade que é: a gente pode ter poliedros conjugados. Poliedros platônicos conjugados é porque os poliedros platônicos conseguem se encaixar perfeitamente uns dentro dos outros. Quem são eles? Você consegue encaixar tetraedro no tetraedro, você consegue encaixar hexaedro no octaedro, você consegue encaixar octaedro no hexaedro, você consegue encaixar icosaedro no dodecaedro e consegue encaixar dodecaedro no icosaedro. Eu estou te mostrando porque às vezes isso aparece, você nunca ouviu falar
e você fica com uma dificuldade lá. Os 3 primeiros casos são muito fáceis até de enxergar, mas os 2 últimos, que são bem comuns, são mais complexos de pensar. Se você nunca viu isso, você tem que pelo menos ter uma noção do que vai acontecer. Agora, sabendo desses dados, deixa eu limpar isso daqui. Eu preciso te falar de uma fórmula que é uma relação chamada de relação de Euler. Escreve Euler, mas era Euler. E esse cara vai pegar e vai nos responder uma coisa. Bom, isso que nós temos colocado aqui é um hexaedro. Isso que nós temos colocado aqui é um hexaedro regular, perfeito? Hexaedro regular. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal e gosta desse conteúdo, inscreva-se agora. É bem, mas muito importante mesmo que você faça isso. Agora, dá uma olhada comigo no seguinte. Sabendo dessa história, quando eu olho para o hexaedro, o número de faces do hexaedro é igual ao quê? Professor, hexaedro tem 6 faces. Agora, você quer ver uma coisa? Qual é o número de arestas do hexaedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O número de arestas é igual a 12. Estava na minha tabela ali de trás, mas eu estou construindo aqui. E o número de vértices dessa figura são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. O número de vértices é igual a 8. Pois bem, o que o Euler escreveu foi o seguinte. Ele determinou que para todo poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Ou seja, velhinha fanática ataca 2. Ou outro mnemônico qualquer que você queira usar para isso. Professor, mnemônico é quando você pega aí, tipo, velhinha famosa ataca 2 para lembrar dessa fórmula que está colocada aqui. Agora, dá uma olhada comigo num teste que a gente vai fazer rapidinho, o que é? O número de vértices do hexaedro é 8. O número de faces é 6. O número de arestas é 12 mais 2. É claro que vai dar 14 igual a 14. Esta fórmula funciona para todos os poliedros convexos e até para alguns poliedros côncavos. Mas a nossa preocupação está nos poliedros o quê? Nos poliedros convexos. Agora, deixa eu limpar isso daqui e eu quero que você dê uma olhada comigo numa questão do Enem PPL de 2016 que diz assim. Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Perfeito. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação, olha o que ele fez aqui, ó, ele colocou lá, vértice menos aresta mais face igual a 2, ou vértice mais face é igual a aresta, que estava negativo, e para cá positivo. Muito bem, aonde VA e F são os números de vértices, arestas e faces do poliedro, respectivamente. Em um cristal cuja forma é a de um poliedro de Platão de faces triangulares. Peraí, professor. Os poliedros de Platão de faces triangulares podem ser o tetraedro, pode ser o octaedro e pode ser o icosaedro. Todos eles têm o quê? Todos eles têm essa consideração que a gente está vendo aqui. Legal. Qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces dessa figura que a gente está vendo aqui? Bom, vamos começar pensando numa coisa? Deixa eu pôr aqui para você, ó. Tetraedro, porque ele não especificou qual dessas figuras é. Em um cristal cuja forma é a de um poliedro de Platão, de faces triangulares. Então você vai me dizer o seguinte, se for um tetraedro, número de faces é igual a 4. Número de arestas é igual ao quê? Olha só, são 4 faces. E qual é o formato delas? Professor, triangulares. Então, você quer ver uma coisa? O dobro do número de arestas é igual a n vezes f. O dobro de arestas é o n que vale 3 vezes o f, que é 4.
o número de arestas é igual ao quê? É igual a 6. Então, dá uma olhada comigo. Se o número de arestas é 6, vértice mais face é igual a aresta mais 2. A pergunta do exercício é, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces que a gente tem? O número de vértices aqui, pessoal, é vértice mais 4 igual a 6 mais 2, que dá 8. O número de vértices é igual a 4. Vejamos o seguinte. Se a gente levar essa ideia em conta, 2 vezes 8 menos 4 vezes 4 não é igual a 4. Então, letra A não valida um tetraedro. 2 vezes 4 dá 8, menos 2 vezes 4 dá menos 8. 8 menos 8 daria 0, não funciona com tetraedro. 2 vezes 4 dá 8, menos 4 nos dá 4. Funcionaria para o tetraedro. 2 vezes 4 dá 8, mais 4 dá 12, não 4. 2 vezes 4 dá 8, mais 20 dá 28. E não 4 por enquanto, se for um tetraedro, e a gente presume que é, tá ok? Se for um tetraedro e a gente presume que é, porque já temos uma resposta correta, né? Senão vai ter que anular a questão. A gente tem o quê? A figura em questão era um tetraedro e a relação entre vértices e faces é que o dobro de vértices do tetraedro menos a quantidade de faces é igual ao quê? É igual a 4. Você pode testar em casa o octaedro e o icosaedro para ver como eles não vão fechar em nenhum desses raciocínios. Inclusive, se você der pause agora, anotar a ideia que você precisa e voltar lá na tabela que a gente já tinha feito pronta, você consegue resolver rapidamente esse exercício. Ok, professor, a alternativa correta, a letra C. Aí, dá uma olhada comigo. Eu quero te falar, volta, eu pulei alguma coisa aqui. Eu quero te falar dessa ideia, e essa ideia é a seguinte, dá uma olhada. O dobro do número de arestas é sempre igual a N vezes F, que é igual a P vezes V. Vamos lembrar e gravar uma coisa importante. O que é, pessoal, o N? N é o número de lados de cada face. Ok, professor, número de lados de cada face. O que é o P? Deixa eu até trocar a cor desse P. Professor, o P, ele é o número de arestas em cada vértice. Em cada vértice. Você quer ver uma coisa? Me responde. Essa figura tem quantas faces? Professor, tem 8 faces. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. O número de vértices é igual a 6. E me responda uma coisa. Qual é a forma das faces? Triangulares. Então, o N é igual a 3. E aí, olha comigo. Quanto é o P? 1, 2, 3, 4. Então, o P, para este exemplo, é igual a 4. Se você testar essa expressão, o dobro do número de arestas, quer ver? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. O número de vértices mais o número de faces é igual a 14, igual ao número de arestas mais 2. Então, o número de arestas é igual a quanto? É igual a 12. Se o número de arestas é igual a 12, 2 vezes 12, que dá 24, é igual a 3 vezes 8, que dá 24, que é igual a 4 vezes 6, que dá 24. Essa relação, que é muito negligenciada, é super importante para muitos exercícios. Não deixe essa relação de lado, ok? Pois bem, entendemos esse processo. Eu quero que você dê uma olhada aqui comigo. Vamos usar essa propriedade ao pé da letra. Deixa só eu limpar essa tela aqui. Olha comigo, diz assim, ó. Um poliedro convexo tem 13 vértices. O número de vértices é igual a 13. Uma face hexagonal, aí você põe aqui, ó. Uma face hexagonal e 18 faces de um formato que eu não sei. Vou pôr aqui, ó. Tipo P. Não sei qual é o tipo dessa face. Uma pergunta importante. Se tem uma face hexagonal e 18 de um outro tipo, quantas faces ao todo a gente tem? Tem 19, é verdade? A pergunta é,
com base nessas informações, pode-se concluir 18 faces formadas por polígonos do tipo P. Com base nessas informações, pode-se concluir que o polígono P, que eu não sei qual é o quê? Você quer ver uma coisa? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Ele quer saber o seguinte, uma face hexagonal. E essas aqui, o que elas são? O número de vértices 13 mais o número de faces 19 é igual ao número de arestas mais 2. Então, vai nos dar que o número de arestas é igual ao quê? O número de arestas é igual a 20. Se o número de arestas é igual a 20, me responda. O dobro do número de arestas é igual ao quê? O dobro do número de arestas é igual a N vezes F. Essa é a fórmula. Aí, dá uma olhada comigo, então, na seguinte ideia. O dobro do número de arestas é igual ao quê? Professor, é igual a 6 lados para um hexágono, mais, olha comigo, N lados para 18 polígonos de um formato que eu não conheço. Professor, mas por que agora tem 2 pedaços? Porque agora eu tenho 2 tipos de face e não mais uma face como eu tinha nos poliedros platônicos. Se a gente tem isso, dá uma olhada comigo. O número de arestas é 20. 2 vezes 20 nos dá 40. Igual ao quê? Igual a 6 mais 18 vezes N. 40 menos 6, que vai nos dar exatamente o quê? 40 menos 6. Só que uma coisa aqui. 19 com 20. Desculpa, pessoal. Eu cometi um equívoco aqui, ó. 19 com 13 dá 32, perdão. 32, porque não ia dar quebrado lá, não pode. 32 menos 2, desculpa, que vai nos dar o quê? Olha só, que vai nos dar 30. Então, aqui é 30. Então, o número de arestas é igual a 30. Se o número de arestas é igual a 30, corrige para mim. 2 vezes 30 vai nos dar o quê? Professor, 2 vezes 30 vai nos dar 60. 60 menos 6 nos dá 54, igual a 18 vezes N, que é o número de lados do polígono P. Então, N é igual a 54 dividido por 18, que vai nos dar exatamente o quê? 3. Quer dizer, então, que o polígono do tipo P são o quê, pessoal? Triângulos. Tá ok? Os polígonos do tipo P são todos eles triângulos. Professor, existe aí 18 faces triangulares e existe uma face hexagonal, exato. E aí você forma essa figura lá, né? Tem vários poliedros que podem ser formados. Nesse caso, eu só conseguiria chegar aqui pensando no quê? Pensando nessa abordagem e usando esta fórmula que a gente viu ali atrás e que talvez há uma chance você nunca tenha visto essa fórmula, porque ela é negligenciada quando as pessoas falam sobre isso. Ah lá, essa é a ideia. Agora, ainda existe uma possibilidade que depois que você lembra da 2A igual a N vezes F igual a P vezes... não sei mais falar. Dobro de arestas igual a N vezes F igual a P vezes V, eu tenho certeza que você usará muito pouco a próxima relação. A próxima relação fala sobre o quê? Sobre a soma dos ângulos internos das faces. Você pode deduzir a fórmula, mas na prática o que você vai me dizer é o seguinte: soma total dos ângulos internos das faces é igual a 360, que multiplica o número de vértices menos 2. Ou você vem aqui e põe aqui, ó. Soma total dos ângulos internos das faces são 4 triângulos, cada triângulo com 180 graus. Você substituir lá, vai te dar a mesma história, ok? São diferentes maneiras para calcular isso. Você vai usar, insisto, muito pouco por causa do dobro de arestas igual a N vezes F igual a P vezes V. Ele meio que torna desnecessário o uso da soma total dos ângulos internos das faces, que é o que a gente está vendo aqui. E, para a gente avançar nessa aula, eu quero que você dê uma olhada, olha só, exercício da Universidade Estadual do Ceará de 2016 diz assim: um poliedro convexo com 32 vértices, olha comigo, número de vértices igual a 32, tem apenas faces triangulares. Então, ele tem x faces, todas elas triangulares,
Logo, o número de faces é igual ao quê? É igual a x. A pergunta do exercício é: o número de arestas desse poliedro é igual. Você quer ver? Soma total dos ângulos internos das faces é 360 e multiplica o número de vértices menos 2. Ou é igual a 180, que é a soma dos ângulos internos de cada triângulo, multiplicado pelo número de triângulos. Logo, você vai me dizer que 180 e 360 simplificando vai nos dar 2. Eu fico com 2 que multiplica 32 menos 2 é igual a x. 32 menos 2 vai nos dar o quê? 32 menos 2 vai nos dar 30 vezes 2 vai nos dar 60. Então, a pergunta é o número de arestas. Você sabe que o número de faces é igual ao quê? É igual a 60. Então, o número de vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, vértice, que é 32, mais face, que é 60, é igual ao número de arestas mais 2. Ou 92 é igual ao quê? 92 é igual a mais 2. Então, o número de arestas é igual a quanto? É igual a 90. Aí você vai dizer, legal, professor. Facilitou bastante, facilitou, concordo. Mas você podia me dizer o seguinte, você podia me dizer que, faz de conta que você não fez nada do que eu fiz. Você sabe que, vou até trocar a cor aqui, ó. Você sabe que o número de vértices é igual a 32, que o número de faces é igual a x, e que são x faces todas o quê? Triangulares. Aí você vai me dizer o seguinte, olha, o dobro do número de arestas é igual ao quê? É igual ao número de lados 3, vezes a quantidade de faces que é x. Então, o número de arestas é igual a 3x sobre 2. Se o número de arestas é igual a 3x sobre 2, vértice mais face é igual ao número de arestas mais 2. O número de vértices 32 mais o número de faces x é igual a 3x sobre 2, tudo isso mais 2. Ou seja, você vai me tirando o mínimo, me dizer que eu tenho 64 mais 2 vezes x igual a 3 vezes x mais 4. Ou 3x menos 2x que vai dar x, 64 menos 4 que vai dar 60. Você descobriu que x, né? Primeiro você fez, primeiro você fez isso, aí daqui você partiu para lá, aí daqui você devolve para cá. O número de arestas é 3 vezes 60 dá 180, dividido por 2 vai nos dar o quê? 90 arestas. Então a alternativa correta seria a letra o quê? Letra C. Dá para fazer com a fórmula da soma total dos ângulos internos das faces, ou dá para fazer com a fórmula especial que a gente viu ali. Mas presta atenção num detalhe. A fórmula especial tem utilidade muito maior do que a soma dos termos, a soma dos ângulos internos de todas as faces. Então ela é bem melhor do que a soma. Legal? Ok? Essa é a ideia que a gente tem para geometria espacial de forma inicial. Falamos sobre o quê? Falamos sobre geometria de posição, falamos sobre poliedros. Esse é um tema importantíssimo. Se você curtiu esse tema, deixa um like aqui, te inscreve no canal, ativa todas as notificações e tem conteúdo novo aqui no canal todos os dias. A gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.